Qual é seu momento, ó? Você não está brincando? Eu trabalho em um hotel. Temos este cliente habitual que vem, mas normalmente faz reservas com antecedência. E ela tem seu quarto favorito que tenta conseguir. Bem, um dia ela entrou, pedindo um quarto. Eu tinha quartos disponíveis, mas não aquele que ela queria. E ela respondeu, ó, ligue para os hóspedes naquele quarto e diga para se mudarem para que eu possa ficar com ela. De repente ela disse, você não vai ligar para eles? Ligue para quem? Para aqueles convidados naquele quarto para que eu possa ficar com ela. Ó, você realmente não estava brincando. Eu disse a ela que não fazemos isso. Se ela quisesse aquele quarto ela precisava ligar antes. Eu tenho um quarto. Eu sei que não é seu quarto preferido, mas é tudo que eu tenho. E você pode pegar ou largar, mas eu não vou tirar um hóspede de ir lá. Ela parecia quase surpreendida por isso, mas eu lhe disse que se ela não pegasse o quarto que eu tinha, ela não conseguiria nada. Ela telefona agora. Mas eu fiquei mortificado e chocado por ela ter realmente tentado esta proeza. E na verdade era sério. Tinha um vizinho que era solteiro na casa dos 40 anos. Divorciado. Tinha uma filha universitária que ficava com ela e metade do tempo. Parecia que eles estavam tendo uma espécie de reunião familiar num fim de semana. E eu vi conversando com outros em seu convés de trás. Um pouco mais tarde fui pedir algo emprestado. A filha dele respondeu e perguntei se o pai dela estava lá. Ela disse que o pai dela estava morto. E eu apenas ri e estava como assim. Certo. Ela apenas olhou para mim e se virou chorando e voltou para dentro. Sua mãe, sua ex-mulher, saiu imediatamente e viu que eu estava confuso, chocado, e muito apologético. Ela foi muito simpática com isso, dizendo que tinha acabado de acontecer e que era a primeira vez que a filha tinha que abrir a porta. Aparentemente, ela havia cometido suicídio. Obviamente me senti tão terrível. Pedi desculpas profusamente. Pensei, com certeza, que tinha acabado de vê-lo. E a maneira como a filha havia anunciado isso pareceu-me quase despreocupada. Acontece que quem eu vi no andar de trás foi seu irmão, que se parecia muito com ela. E toda a família estava lá para o funeral. Tenho um parente que recebeu uma tonelada de ajuda de nós quando veio para este país. Fez check-in em sua família. Inscreveu seu filho para o esporte. Ajudou-os a se mudar. Deu-lhes móveis. Deu-lhes aquecedores quando não tinham calor. Etc, etc. Minha esposa grávida estava montando a cama de seus pais enquanto ela estava no trabalho. Uma vez que ela se levantou e encontrou alguns amigos, ela me fantasmou. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de texto. Não vi os aniversários de meus filhos, nem mesmo um convite para uma xícara de chá. Recentemente recebeu um telefonema dele tentando me vender um carro. Isso se seguiu a falar sobre como ele quer se mudar para outra cidade. Estou me perguntando onde ele vai conseguir o dinheiro para fazê-lo. Mas em geral como atraso a... Sim, eu ouvi dizer que é legal. Isso se transformou em querer que o adiantamento fosse depositado em sua conta ou em um consignatário. Sim, depois de ter declinado educadamente pelo bem de meu pai. Me disseram ok, não vou ficar com você, tchau. E para todos que perguntaram, a única vez que realmente precisávamos dele, sua família tinha vindo enquanto ele ainda estava de volta para casa. Um parente morreu subitamente e não havia tempo suficiente para voar para o funeral. De onde viemos não se pode fazer nada sem um homem. Uma mulher não será tratada por pessoas-chave que são necessárias, o que é uma droga. Ela era o parente masculino mais próximo que poderia ter ajudado. Foi expressamente solicitado a fazê-lo. E completamente em flocos. Apenas veio para a festa seguinte e comeu a comida. Esse foi provavelmente o catalisador que me ajudou a acordar para como ela realmente era. Uma amiga enviou uma foto dela mesma em um vestido de noiva horrível com caras. Eu encontrei meu vestido e eu achei que ela estava brincando completamente. Eu teria respondido com RS ou com um emoji vomitado. Mas fui apanhado e não respondi por algumas horas. Quando verifiquei meu telefone, as outras damas de honra tinham escrito awkward, adorei etc. E percebi que ela não estava brincando. Fiquei tão aliviada que não respondi primeiro. Nota lateral, mas relacionada. Nossos vestidos de damas de honra eram feios e caros. Pelo menos todos nós estávamos ridículos naquele dia. Tive uma amiga na casa dos 30 me convidando para o segundo casamento dela. Ela era viúva. Sou uma mãe solteira recém-divorciada sem um centavo em meu nome. Quando me dizem que preciso comprar um vestido de $500. Mas você pode usar novamente. Narrador, você não poderia. Alguns dias depois,
Recebo outro telefonema dizendo que ela cometeu um erro e que podemos usar estes vestidos de $75. Acontece que ela ligou para a mãe dela para reclamar de mim. A mãe dela gritou com ela por esperar que alguém pagasse $500 por um vestido. Ela então escolheu o mais acessível, que, sinceramente, parecia muito mais bonito do que o primeiro, e fez com que ela me ligasse de volta. Trabalhando em uma loja de catálogos no Reino Unido, você escolhe do catálogo. Nós o retiramos do armazém. A senhora entra e pede a maior coisa que guardamos na loja. Um galpão. Não um galpão particularmente grande, mas ainda assim um galpão. Ok, senhora. Se você me der o número de registro do seu veículo, eu direi aos seguranças para deixá-los dar a volta na parte de trás da loja. Estacione na Bicycle e nós o carregaremos para você. Do que você está falando? Você tem que estacionar nas traseiras para que possamos carregá-lo em seu veículo. Eu não tenho um veículo. Oh, bem, temos os números de alguns homens brancos de van e serviços de táxi. Se você quiser, não é só falar nisso. Kate pode carregá-lo. Ela indica um homem de cerca de 50 em toda a sala. Ela acena. Senhora, é um prédio. Com todo respeito ao seu marido, ele não pode carregá-lo sozinho. Ela começou a ficar furiosa. Exigiu que trouxéssemos o barracão até ela. Nós o fizemos. Demasiados 3 homens para até levantá-lo. Nós o colocamos no elevador na diagonal, embora ele prendesse um homem atrás dele. E quando ela veio à tona, ela disse: que diabos é isso? Esse é o seu barracão, madame. Meu Kate não pode carregar isso. Sim, não me diga. Gostaria que eu chamasse um serviço de van para você? Ela na verdade acabou de receber um reembolso e foi embora. Tangencialmente Mina, no outro dia, enquanto estava sentada em uma mesa fora da churrasqueira ao pôr do sol, com publicidade de seu famoso café da manhã de todos os dias rebocado na frente do prédio, um casal mais velho se aproxima do estande do anfitrião lá fora e pede uma mesa. O marido fala antes de se sentarem e pergunta: vocês fazem café da manhã do dia todo? O anfitrião imediatamente pensa que está sendo apenas um típico cavalheiro mais velho tentando dar uma risada. Assim ela faz, como qualquer um que sobrevive de gorjetas faria, o que foi imediatamente recebido com um pouco de entusiasmo. O que é tão engraçado, enquanto ela tenta se compor rodeada de placas dizendo famoso café da manhã de todos os dias. A esposa apenas olhou para ela o tempo todo, perguntando se ela olhou à sua volta uma vez sequer hoje. Estava em uma reunião informal com alguém com quem eu estava fazendo um projeto. Estávamos ambos empregados próprios e no mesmo setor. Portanto, nossas reuniões foram muito mais informais do que um contexto de escritório normal. Ellie, um ativo saudável no início dos 60 e poucos anos, começou a falar em tom de brincadeira sobre sua morte iminente comigo e com o cliente. Agora ele tem um senso de humor estranho e muitas vezes brinca com coisas estranhas. Então eu sorri e ri educadamente. Ela e o cliente pararam e olharam para mim e disseram: "Oh, nós não lhe contamos." Meu coração afunda quando compartilham que ele tem tido estranhos episódios afásicos, que está ficando pior, e pensam que ele ainda tem alguns anos. Sou apenas um veado com faróis neste ponto. A reunião termina rapidamente, e eu saio me sentindo péssimo. Isso foi há cerca de 6 anos. Ele foi capaz de obter um diagnóstico de uma forma rara de epilepsia, tomou medicação, e que eu saiba não teve um episódio, cesure, desde então. Mas ainda faz piadas esquisitas. Contexto: eu trabalho em telecom. Memorizar medidas e espaços é muito importante para o meu trabalho. Eu tinha 22 anos na época em que isto aconteceu. Meu co-trabalhador fazendo meu treinamento era 51. Meu colega de trabalho está me questionando sobre algum material básico de treinamento e pergunta até que ponto A tem que estar longe de B. Eu lhe respondo um pé. Ele olha para mim e diz: isso está errado. Precisa estar a 12 polegadas de distância. Comecei a rir brincando. Disse algo na linha de: você me pegou lá, apenas para voltar atrás e vê-lo parecendo chateado e confuso. Perguntei-lhe se ele era bom e ele disse: você está um mês dentro e isso é muito importante. Você não deveria estar entendendo errado. Você tem que estar a 12 polegadas de distância, não é um pé. Eu encarei incrédulo por pelo menos 20 segundos, tentando descobrir se ele estava brincando ou não. Ele não estava. Tive que ter uma conversa muito embaraçosa depois, onde expliquei que 12 polegadas e um pé estavam à mesma distância. Este co-trabalhador era notório por desviar a responsabilidade e se recusar a admitir quando estava errado. Então ele terminou com: bem, acho que se você quiser pensar dessa maneira. Tenho mais algumas histórias semelhantes sobre o cara. Felizmente, ele não era meu chefe.
Apenas um colega de trabalho que ficou preso me treinando por um tempo. Ele de alguma forma durou bem mais de 1 ano e meio depois disso, antes de ser demitido de volta em abril. Naquela época eu já tinha sido promovido e não trabalhava mais no mesmo departamento que ele. De uma forma estranha, sinto falta dele às vezes. Ele certamente era uma personalidade. Trabalhei como supervisor de uma agência de viagens especializada em cruzeiros. Se você reservou um cruzeiro online através de um número 1-800 que não era a companhia de cruzeiros diretamente, provavelmente nós cuidamos de suas férias. A senhora tinha feito uma chamada durante a vida da reserva e conseguiu se livrar de algum crédito gratuito a bordo e de uma comemoração de aniversário para seu marido com os centavos da minha empresa. Bem, a companhia de cruzeiro estragou tudo e fez as decorações um dia antes demais. Ela telefonou do navio através de relações com convidados para nos chatear por causa disso. Uma das reclamações era que as decorações eram feias. Elas foram basicamente decorações glorificadas Party-City, mas feitas naquela marca da companhia de cruzeiro. Ela exigiu que fosse consertada. Pensei que ela só falava que eles estavam adiantados. Eu disse a ela que poderia pedir à companhia de cruzeiros que as colocasse no dia seguinte. Ela então perguntou como eu iria consertar a outra parte. No início fiquei confuso sobre o que ela estava pedindo. Ela então começou tudo de novo sobre a fealdade das decorações. Perguntei-lhe diretamente como ela gostaria que eu conseguisse suas novas decorações que não envolvessem um helicóptero ou eu nadando até o navio. Depois disso, ela finalmente me deixou sair da linha. Enviei um e-mail para o resto da equipe de supervisão dizendo que aquela mulher não recebe nenhuma compensação ou reembolso nunca mais.